A eliminação diante do Oklahoma City Thunder deixou uma mensagem muito nítida para o Los Angeles Lakers. O tempo acabou. O que antes parecia um projeto promissor, rapidamente virou uma organização rodeada por dúvidas, pressão e decisões difíceis. E talvez o maior problema seja justamente esse: o Lakers não pode mais errar, porque agora existe um novo rosto na franquia. Luka Doncic chegou para ser a estrela do presente e do futuro, um jogador no auge da carreira desesperado para competir por títulos imediatamente. E quando você tem um talento desse nível, não existe espaço para temporadas de transição, apostas equivocadas ou planejamento lento. Em contrapartida, o elenco tem problemas estruturais que foram escancarados. A série contra o Thunder mostrou isso de forma brutal. O Lakers foi superado fisicamente, defensivamente e taticamente. Enquanto os atuais campeões esbanjaram profundidade, intensidade e organização coletiva, Los Angeles parecia um time limitado. E é exatamente aí que começa o grande dilema. Só se inscreva no canal e deixe seu like no vídeo para ajudar a cobertura da NBA por aqui. E agora sim vamos entender o problema. O futuro do Lakers depende de decisões extremamente delicadas envolvendo LeBron James, Austin Reeves e toda a montagem do elenco daqui para frente. Porque a pergunta agora não é apenas como melhorar o time, a pergunta é qual direção essa franquia realmente deve seguir. LeBron James continua sendo uma das figuras mais impactantes da NBA mesmo aos 41 anos. Isso por si só já é absurdo. Pouquíssimos atletas na história do esporte conseguiram competir em alto nível nessa idade, ainda mais como protagonistas ofensivos. Mas existe uma diferença enorme entre continuar produtivo e continuar sendo a peça central de um projeto campeão. E talvez essa seja a discussão mais desconfortável para os torcedores. LeBron ainda entrega números impressionantes, ainda decide jogos, ainda controla o ritmo da partida como poucos jogadores conseguem fazer, só que o impacto financeiro da sua permanência é gigantesco. O teto salarial é uma situação complicada, e quando um jogador veterano ocupa uma fatia tão grande da folha, qualquer erro na montagem do plantel se torna praticamente irreversível. A grande questão é simples: vale a pena continuar pagando o valor máximo para um jogador que já está nos últimos momentos da carreira? Historicamente, LeBron nunca demonstrou interesse em abrir mão de dinheiro. Durante toda a carreira, ele sempre entendeu seu valor de mercado e raramente aceitou descontos significativos para ajudar franquias financeiramente. Por isso, muita gente dentro da liga acredita que a chance dele aceitar uma redução relevante é mínima. E se isso realmente acontecer, a franquia vai ficar presa a uma situação perigosa, porque a manutenção significa reduzir drasticamente a flexibilidade para contratar reforços importantes ao redor de Luka. E o problema é que o esloveno precisa urgentemente de ajuda. Não daqui a 2 anos e nem depois de um processo lento de reconstrução. Precisa ser agora. Doncic já deixou claro ao longo da carreira que quer disputar campeonatos. E honestamente, ele tem razão. Jogadores desse calibre mudam franquias inteiras, mas também carregam expectativas gigantescas. Quando Dallas demorou para montar um elenco competitivo ao redor dele, o resultado foi de frustração, com mudanças constantes no elenco e pressão interna. O Lakers não pode repetir esse erro. Só que existe outro detalhe importante nessa história: a simples presença de LeBron altera completamente a identidade do time. Durante anos, com todos os motivos possíveis, qualquer equipe com LeBron James inevitavelmente gira em torno dele. O sistema ofensivo, o ritmo de jogo, as decisões em quadra e tudo mais. Mas Luka Doncic também precisa disso. Ele é um armador dominante, um criador absoluto, um jogador que funciona melhor quando tem liberdade total para manipular a defesa adversária. Então existe um conflito natural aí. É possível para os dois coexistirem? Claro que sim, mas talvez não da maneira ideal para maximizar o auge de Luka Doncic. E é justamente por isso que as próximas decisões podem definir completamente os próximos anos. Se ele sair, surge espaço salarial, flexibilidade e liberdade para finalmente construir um elenco pensado exclusivamente para Luka. Se ele ficar, a franquia terá que equilibrar 2 linhas do tempo completamente diferentes: o fim da carreira de uma lenda e o auge de um superastro que exige competitividade imediata. E no meio dessa confusão, aparece outro nome extremamente importante: Austin Reeves, porque talvez nenhum jogador simbolize tantos dilemas atuais do Lakers quanto ele. Austin Reeves virou rapidamente um dos queridinhos da torcida, um jogador não draftado que conquistou espaço através de inteligência ofensiva, personalidade e eficiência. Em muitos momentos, ele pareceu ser exatamente o tipo de peça complementar que todo time campeão precisa, mas os playoffs mudam tudo, e nas últimas edições de pós-temporada, especialmente contra defesas mais físicas e organizadas, Reeves teve dificuldades enormes para manter consistência. Esse é o ponto mais preocupante. Na temporada regular, muitos jogadores conseguem produzir números interessantes, só que a NBA realmente separa estrelas de coadjuvantes nos playoffs.
quando as defesas ajustam marcações, quando os espaços diminuem, quando as posses ficam mais lentas e quando cada ataque é estudado detalhadamente. E foi exatamente aí que surgiram os questionamentos sobre o jogador. O time precisa decidir rapidamente qual é o verdadeiro nível dele. Ele é apenas uma ótima terceira ou quarta principal opção de ataque ou merece ser tratado financeiramente como uma estrela? Porque existe uma diferença gigantesca entre essas duas coisas. Alguns analistas já apontaram algo que muitos torcedores talvez não queiram ouvir. Austin Reaves não possui perfil de segunda estrela em time campeão. Ele não é do nível de nomes como Kyrie Irving e Jalen Brunson. Não é um jogador capaz de carregar criação ofensiva em altíssimo nível durante séries inteiras de playoffs. E pagar para que ele seja tratado como isso pode virar um erro extremamente caro. A NBA moderna pune contratos inflados de maneira brutal. Basta um acordo errado para destruir toda a margem de uma franquia por anos. O time da Califórnia já sofreu com isso antes. Contratos mal planejados, apostas equivocadas e falta de profundidade foram problemas constantes desde o título da bolha em 2020. Agora o risco é repetir exatamente o mesmo padrão, porque gostar de Austin Reaves como atleta é uma coisa, transformá-lo em peça intocável é outra coisa completamente diferente. E tudo isso nos leva ao centro de absolutamente todas as decisões, Luka Doncic. A verdade é que o elenco atual simplesmente não combina perfeitamente com o estilo dele. Doncic é um dos jogadores mais dominantes da NBA em situações de pick and roll. Ele controla o jogo em ritmo próprio, força trocas defensivas, manipula espaços e cria arremessos praticamente sozinho. Mas para esse sistema funcionar no mais alto nível, ele precisa de peças muito específicas ao redor. A primeira delas é extremamente óbvia, pivôs atléticos. Durante a melhor fase em Dallas, Luka teve enorme sucesso jogando ao lado de pivôs móveis, fortes fisicamente e eficientes em jogadas aéreas. Dereck Lively, por exemplo, encaixava perfeitamente nesse modelo quando estava saudável. Um pivô assim muda completamente a dinâmica, porque obriga a defesa a proteger o aro constantemente, abre espaço para infiltrações e cria pressão vertical o tempo inteiro. O Lakers hoje não possui esse tipo de jogador de forma consistente, e sem essa ameaça, parte do potencial perde eficiência. O segundo elemento fundamental são arremessadores confiáveis. Doncic talvez seja o melhor jogador do mundo em criar arremessos de 3 pontos para companheiros. Ele atrai marcações duplas constantemente, desmonta defesas e encontra passes impossíveis. Só que esses passes precisam virar pontos. Nos playoffs ficou claro que o Lakers não possui volume suficiente de especialistas em arremesso, e isso mata o espaçamento ofensivo. Além disso, existe outro problema enorme, e provavelmente o principal, a defesa. Esse talvez seja o aspecto mais subestimado de toda a discussão. Porque montar um time ao redor do esloveno exige compensações defensivas constantes. Doncic evoluiu um pouco defensivamente ao longo dos anos, mas ainda passa longe de ser um defensor de elite, e seria um pouco exagerado cobrar isso em um nível muito elevado. Austin Reaves também possui limitações importantes desse lado da quadra. Quando os dois estão juntos, o Lakers precisa desesperadamente de alas defensivos versáteis, jogadores atléticos e protetores de aro capazes de esconder essas fragilidades, e o Thunder expôs isso sem piedade. OKC atacou mismatches o tempo inteiro, explorou velocidade, movimentação e trocas defensivas ruins. O Lakers parecia sempre um passo atrás. Times campeões normalmente possuem equilíbrio, por isso muita gente dentro da liga acredita que a franquia precisará encontrar uma terceira estrela caso LeBron realmente saia. Porque depender exclusivamente de um cara só para carregar o ataque durante toda a temporada e playoffs é uma receita perigosa. A questão é, quem seria esse jogador? A agência livre está cada vez mais limitada, trocas custam caro e não há um excesso de ativos valiosos à disposição. Isso torna a gestão salarial ainda mais importante. Cada contrato importa, cada renovação importa e cada decisão pode aproximar ou afastar um eventual título. E sinceramente, esse talvez seja o momento mais importante dos últimos anos, porque agora não existe mais margem para emoção para tomar decisões pelo peso histórico de LeBron ou para supervalorizar jogadores queridos pela torcida. Não dá para esperar que no fim das contas o talento individual resolva tudo. A NBA atual é brutalmente competitiva. Oklahoma mostra isso, assim como Denver e Boston mostraram nos últimos anos. Os times mais fortes da liga possuem profundidade, defesa, elenco atlético, arremesso e flexibilidade tática. O Lakers hoje ainda parece um time mais pautado no nome dos jogadores do que na compatibilidade entre peças. E talvez essa seja a principal missão daqui pra frente, encontrar identidade, porque Doncic já é bom o suficiente para ser o protagonista de um time relevante, mas relevância não é suficiente para uma franquia como essa. O objetivo sempre será o título. E para chegar nesse patamar, algumas verdades difíceis precisam ser aceitas.
feitas. Os futuros de LeBron James e Austin Reeves devem ser pensados com calma, e Luka precisa urgentemente de um elenco bem construído e planejado para potencializar seu modelo de jogo. Se isso acontecer, o Lakers pode voltar rapidamente ao topo da NBA, porque talentos desse nível mudam destinos, mas se a organização errar novamente, o risco é imperdoável, desperdiçar mais um auge de um superastro geracional. E depois da eliminação para o Thunder, o relógio começou a correr mais rápido. Não esquece de se inscrever e curtir o vídeo para receber a cobertura completa dos playoffs e do mercado da NBA, e deixe registrado nos comentários o que você faria se fosse dirigente do Lakers. Também coloquei na descrição as redes sociais do canal, onde você pode conferir vídeos mais curtos e dinâmicos todos os dias. Obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima.